E logo após o jogo, Roger Guedes, ele deu aquela alfinetada no Vitor Pereira. Nós temos aqui a arte com a declaração do Roger Guedes, logo após Bragantino 1, Corinthians 0, gol marcado pelo Arthur. E falou o seguinte, abre aspas para Roger Guedes. Pressão por estreia é desnecessário. Com o Vitor Pereira perdemos aqui por 1-0 no Brasileirão e não teve essa pressão. Com o Fernando, pode ter pressão maior. A gente vai dar o nosso melhor para o Fernando. Um cara sensacional, trabalho muito bom. O dia a dia está muito leve, diferente do que era no ano passado. Não preciso esconder isso de ninguém. Queremos dar a volta por cima já na quarta-feira. Fecha aspas, declaração do Roger Guedes. E na sequência, o Roger Guedes ele deu essa declaração, o volante Rony, ele concordou com o Roger Guedes. Disse o seguinte, eu afirmo, o ambiente está melhor. Só falo isso, não toco muito no assunto. É um clima mais leve, vamos fazer de tudo para dar certo, fecha aspas. Aí, portanto, Rony e Roger Guedes na zona mista, falando que o clima, o ambiente no Corinthians está muito mais leve do que na última temporada, Vampeta. O Roger Guedes viveu a temporada passada em Rusga, né? Com todos. A temporada passada você pode usar essa frase em 2022, 21, 22. Onde ele vai, ele tem o problema dele, né? Com o Vitor Pereira. Mas, assim, falando do jogo, Pedro, né? A estreia do Fernando Lázaro como treinador mesmo, né? Que ele era interino na última passagem dele, né? O Corinthians não jogou bem, né? O Bragantino, ali, que é um clube de Série A, que fez uma temporada também muito ruim em 2022, trocou de treinador, o português estava lá, o Palhinha. O Arthur começando a temporada muito bem, o Arthur acabou com o jogo. De um lado, o Arthur jogando muito e do outro lado, o Cássio pegando tudo, né? O Paulo Betti falou, 1-0 foi pouco. Poderia ter sido mais, principalmente o primeiro tempo muito ruim do Corinthians, o segundo, né? O Yuri Alberto não participou do jogo, o Renato Augusto. O que eu acho na temporada é que o Corinthians não pode ficar refém do Renato Augusto. É um cara que quando joga muito, né? Mas também fica muito jogo fora, né? E é o principal jogador de meio campo do Corinthians. Ontem o Duqueiroz também já foi vendido também, muito abaixo, jogou mal demais. É o primeiro jogo da temporada, tudo, mas a gente tem que fazer o programa e comentar o que a gente viu. Sim. Né? Não, então desliga e volta daqui a 3 meses, quando os caras jogar 10 partidas, a gente vai comentar. A partida de ontem muito mal do Corinthians mesmo, muito abaixo. Individualmente, só o Cássio jogou bem, no coletivo muito mal todo mundo, né? E principalmente a parte ofensiva, né? Do Corinthians, não criou nada, não tem uma criatividade de jogada individual. O Roger Guedes podia chegar assim, eu quero ajudar o Lázaro, mas eu vou driblar 3, 4, vou chapar, vou fazer gol. Não fez nada disso ontem. Não jogou bem. Não jogou bem. Não pegou. Terminou até a temporada. Ele terminou a temporada em alta, ele e o Alberto. Mas ontem, no começo da temporada, não jogaram nada. Entrou em rota de colisão na temporada passada. Você vai esperar que ele fale assim, pô, com o Fernando Lázaro aqui, o ambiente tá pior do que com o Vitor Pereira. Ele não se dava com o Vitor Pereira, né? Saía, não cumprimentava. O Roger Guedes, de jeito mais complexo. Né? O Roger Guedes, assim, ele me dá muito a impressão, eu não conheço ele, nunca conversei com ele. E agora ele botou a 10. Ele me dá muita impressão, assim, de que ele acha que ele joga muito mais do que ele joga, assim. Ele não é ruim. É isso mesmo. Ele é bom jogador. Ele não é um cara ruim, mas, assim, ele às vezes ele tem umas declarações que lembram as declarações do Romário quando o Romário jogava, assim. Bem colocado. É um bom jogador, ok, mas pra quê falar que o clima tá bom? Então ele tem que trabalhar, independente se o técnico é o Vitor Pereira, se é o Fernando Lázaro, se é qualquer um, ele tem que fazer o trabalho dele, pô, como qualquer profissional. Então não importa se gosto desse, se não gosto daquele, se o Vitor Pereira não é legal, se o outro é legal, se o outro é simpático, se o outro é meu amigo, se não é, não interessa, tanto faz. Você tem que trabalhar, independente de quem seja o treinador. Então, sim, eu acho que é totalmente... Parece que o cara faz questão de espetar o outro que ele não gostava por algum motivo. O outro já está no outro clube. Trabalhar agora e tentar fazer um bom ano. E se ele tivesse jogado muito bem, quando ele tivesse vencido legal, não era... Até o timing não foi legal sobre isso. Quer dizer, então o problema era... Enfim, mérito do Red Bull Bragantino, jogou muito bem, legal, 1-0. Foi pouco, não fosse o Cássio, atuação monstruosa, de novo. Agora todo o time espaçado coletivamente, tecnicamente ruim, sim, sem Renato Augusto, sim, sem o Yuri Alberto, mas não era para jogar tão pouco. E lembrando que ele falou nessa declaração, a gente perdeu aqui ano passado pro Bragantino, lembrando que o Corinthians não perdeu pro Bragantino no ano passado, hein? O Corinthians venceu os 3 jogos que teve contra o Bragantino. 20 e tantos anos que não perdia no Paulista. Exato. Enfim. Mauro César, declaração desnecessária do Roger Guedes?
Bem, esse jogo que você lembrou foi 1x0 gol do Renato Augusto, né? Quando jogou lá. Você ganhou, quer dizer, o Camará não sabe nem quanto foi o jogo. É que o Roger Guedes devia ter sido afastado. É relevante, né? Roger Guedes tem a menor relevância que ele fale, Romário Guedes, Roger Guedes. Eu acho o seguinte, a pergunta que eu me faço é a seguinte, até quando o Vitor Pereira vai ser munição para a cortina de fumaça do Corinthians para os seus problemas? Exato. Durante um tempo aí, diretoria, até coletiva para falar sobre isso teve. O Corinthians tem 1001 problemas, não tem coletivo para falar sobre problemas para falar do Vitor Pereira teve. Quer dizer, você aproveita que a torcida está com raiva do cara, né? Porque o cara não vai ficar no Corinthians, vai para um outro clube, para o Flamengo, e fica falando dele. Aí você não fala dos problemas. De repente surge o Felipe Coutinho na imprensa, aí teve o Cristiano Ronaldo, aliás, ontem até eu perguntei na rede social, falei, Romero é o novo 11. Falei, o CR7 vai ser o quê? 7 mesmo ou vai ter outra camisa, né? Cristiano Ronaldo. CR11. Poderia mudar, CR10, mas aí o Roger Guedes não sei. Não, o Roger Guedes não era camisa 10. Não, senhor. Então, ele que joga. Agora o jogador utiliza o Vitor Pereira também como cortina de fumaça. Quando ele fala isso, ele provoca uma conversa paralela e em parte destilado que é a atuação ruim do time, né? A atuação ruim do time. Eu acho assim, o torcedor tem que ser muito ingênuo para embarcar nessa. Que entre um técnico, independentemente de você gostar ou não do técnico, que cobra do jogador, que tenta fazer o cara produzir mais, né? E um jogador que alega que está mais leve depois de uma derrota, uma atuação ruim, por mais que seja a primeira rodada e tudo, com quem você fica, no caso? Não. Eu acho que o torcedor tem que ser um pouco mais malicioso na hora de avaliar certas declarações que, evidentemente, têm a intenção de desviar o foco, né? É desvio de foco. Aí você fala do técnico que a torcida não gosta, você, em tese, você traz uma certa simpatia de parte da torcida, do torcedor que não para muito para pensar, todas as torcidas têm grande parte das pessoas que agem assim, sem pensar no que pode estar por trás ali daquela declaração. Por que o cara fala um negócio desse nessa altura? Qual o intuito? Se eu falar do Vitor Pereira, né? O pessoal fica falando dele, não fala que não jogamos nada, que eu não joguei nada, o time não jogou nada e perdemos o jogo. E ainda enfia ali uma fake news, né? Que é uma derrota que não aconteceu. O time venceu e não perdeu para esse adversário do ano passado. Estamos falando aqui do Corinthians, foi derrotado ontem pelo Bragantino, lá em Bragança Paulista, 1-0, gol marcado pelo Arthur. Você que nos acompanha por imagens também pode acompanhar os melhores momentos dessa partida. Defesaça do Cássio, que salvou o Corinthians mais uma vez. Se não fosse o Cássio, o prejuízo seria ainda maior para o Corinthians. Tá aí, gigante Cássio, um dos maiores ídolos do Corinthians na história. O Cássio não falou mal do Vitor Pereira, quando perguntado até falou bem, no meio daquele embrólio todo, ele não precisa disso. Né? Você não vai ver o Cássio falando esse tipo de coisa. Não precisa disso. Por quê? Não precisa disso. Aí o Cássio joga bem. O Cássio joga quase sempre bem. E jogou bem de novo. Não fosse ele, o placar seria maior. Então ele não precisa disso. Quer dizer, é uma artimanha. É óbvio que é uma artimanha. Você usa ali um recurso de pegar um outro assunto. Né? Isso está demais, inclusive. É impressionante. Não só no Corinthians. Vira e mexe. Você vê aí no futebol brasileiro assuntos secundários ganhando uma certa dimensão e aí as pessoas não discutem os reais problemas dos clubes, aquilo que de fato merece um holofote maior. E a gente falando aqui do Roger Guedes, o Bruno Prado lembrou do Romário. Eu não sei por que me veio isso na cabeça. As características são muito parecidas. Já pensou se tivesse chegado o Cristiano Ronaldo, Mauro Betti? Mas ia ser mesmo. Se ele eventualmente Ronaldo pedisse a camisa 10... Aí eu lembrei daquela disputa do Romário com o Edmundo no Vasco, lembra? Eu tava na minha casa, chegou outra pessoa, dormiu na minha cama. Já pensou se ele mete uma declaração dessa pro Cristiano Ronaldo? Lembrando que Romário e Edmundo, o gap é bem menor. Em rede social ontem, muitos torcedores rivais comentando, cadê o Cristiano Ronaldo? Quando é que vai estrear pelo Corinthians, né? Depois daquela declaração. Eu falei, meu Deus, cara, que isso? Só vai ter piada, só. Sei lá, o Vampeta manda uma mensagem pra Gisele Bündchen, ela não responde. Eu falo, mandei mensagem, mas não respondeu, né, Vampeta? O Vampeta falou do Schiavi, lembra? O Schiavi. O Mauro César me mandou o Schiavi lá. O Schiavi tá aí, né? Você viu a matéria lá. É Sandra Bullock. Chegou um monte de meme pra mim aqui, ó. O Lázaro não vai tirar o Cristiano Ronaldo nem o Coutinho do banco, não, pra ver se o time melhora? Só você ritmo, né? Na temporada passada, Cavani foi o assunto do Corinthians. São vários momentos Anelka, né? Drogba. O Drogba. O Drogba foi aquela, inclusive com nota oficial. Infelizmente, chegamos a um comum desacordo. Poderiam ser especulações aqui, soltadas pela imprensa. Algumas. São especulações alimentadas pela diretoria do Corinthians. Sim, em 2009, quando veio o Ronaldo, antes, não deu nem tempo de especular, ele já viu. Poderia até falar. Mas nesse caso, o Cristiano Ronaldo, ninguém... Tudo bem, ele soltou... Ele começou a história, Ronaldo, mas ninguém assume, mas você não vai assumir um negócio desse. E o Corinthians assumiu. Mas uma coisa interessante no jogo de ontem foi o Palhinha, né? O treinador. Palhinha, né? Pedro Caixinha. Vai tomar cartão igual o Abel. Chegou um pra disputar agora com aquele. Ele é agitado, ele não para.
Ele não para de ver o jogo. Portugueses, claro, são todos. Mas está com o Abel para ver agora, o Vitor Pereira, que toma mais vai ganhar o cartões. prêmio Abel Ferreira 2023. Porque, pô, ele ontem agitado, não parava. É que o Abel Ferreira lidera o ranking de expulsões. Na história, não só como treinador. É o Felipe Melo do banco, né?